Se você pudesse mudar uma parte do teu corpo, você mudaria? Se você pudesse mudar uma parte do teu corpo, você mudaria alguma? Se sim, qual parte do teu corpo você mudaria? Se você tivesse a oportunidade dada por Deus de mudar um membro, uma parte do teu ser, do teu físico, você mudaria? E se sim, que parte você mudaria? A altura? A cor dos olhos? Dos cabelos? Parece que a mais voltada seria a altura aqui no nosso país chamado Ceará. Pois nessa noite nós vamos descobrir não uma, mas algumas partes do nosso corpo que de vez em quando precisam ser mudadas. De vez em quando precisam sofrer uma cirurgia para poderem agradar ao nosso Deus. Para descobrir que partes são essas e como elas podem ser mudadas ou para quê, eu convido você a meditarmos juntos no que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 10, os versos 14 e 15. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versos 14 e 15. Temos meditado nessa epístola. Obrigado, Jaco Germano. Nós temos meditado nessa epístola às quintas-feiras. Estamos no capítulo 10 e hoje nós vamos meditar nos versos 14 e 15. São versos conhecidos, amados da palavra de Deus, mas que precisam falar constantemente ao nosso coração. Antes de começarmos a leitura desses versículos, eu quero convidar você a orarmos mais uma vez, antes de prosseguirmos, antes de darmos continuidade. Curve a sua cabeça, concentre-se ainda mais com o Senhor, peça a Ele que fale ao teu coração. Pai amado e Pai querido, Deus onisciente, onipresente e onipotente, o Deus que está aqui e que está a nosso favor, Deus, o Deus que nos ama, não apenas com palavras, mas que provou este amor de uma forma inexprimível, Senhor, de uma forma que não pode ser explicada com palavras, ao ponto de dar seu único filho para sofrer e morrer em nosso lugar. Senhor, nós podemos duvidar de muitas coisas, mas não é justo duvidar do teu amor por nós, porque este amor foi provado e continua sendo provado através do teu cuidado nas nossas vidas. Não temos palavras, Senhor, para retribuir tão grande amor, mas temos o desejo de fazer isso. E uma das formas, Senhor, é agora, sendo reverentes à tua palavra, ouvindo-a, Senhor, com atenção, com o coração aberto, não apenas com os ouvidos, mas com o coração dispostos a ouvir, a entender e a praticar. Tudo isso nós pedimos, Senhor, não no nome de homens, mas no nome de Jesus, e na força e no poder do Espírito Santo, do qual nós precisamos todos os dias da nossa vida. Amém, amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus, porque Ele merece. Irmãos amados e queridos, aqui em Romanos, capítulo 10, versos 14 e 15, o apóstolo Paulo vai fazer 4 perguntas. E o objetivo dele com essas 4 perguntas é nos ensinar 4 lições espirituais muito importantes. Vamos ver então cada uma dessas perguntas que Paulo faz e a lição que cada uma dessas perguntas quer nos ensinar. Primeira pergunta de Paulo se encontra no início do verso 14. Acompanha comigo. Romanos 10 e 14, somente a parte inicial. Paulo pergunta: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Vou repetir. Como, porém, invocarão?
clamarão aquele em quem não crê. Ao fazer essa primeira pergunta, o apóstolo Paulo está apontando para o fato de que é impossível invocar alguém em quem você não acredita. Invocar significa clamar por socorro, clamar por ajuda. E é anormal você invocar alguém em quem você não acredita. Eu diria até que é impossível você pedir ajuda a alguém em quem você não crê, em quem você não acredita que essa pessoa pode te ajudar. Você não vai invocar essa pessoa, você não vai clamar por auxílio a essa pessoa se você não acredita, não. Estou certo ou errado? Até nos relacionamentos humanos é assim. Eu posso ilustrar da seguinte forma: existem pessoas que acreditam na eficácia da polícia e existem pessoas que não acreditam, acham que a polícia não pode ajudar. Então digamos que ladrões estejam invadindo a casa de alguém. Ladrões estão invadindo para fazer o mal na casa de alguém. Se esse alguém acredita na eficácia da polícia, o que ele vai fazer? Ele vai chamar pela polícia, ele vai invocar a polícia. Mas se esse alguém não acreditar na eficácia da polícia, ele vai chamar pela polícia? Sim ou não? Se ele não acredita na força policial, ele não acredita no caráter dos policiais, mesmo em meio ao perigo, ele vai chamar pela polícia? Ele vai ligar para a polícia? Não, ele não vai. Então a lição espiritual que eu creio que nós podemos tirar dessa primeira pergunta de Paulo é a seguinte: não existe invocação sem fé. Não existe pedido de socorro sem fé. Ninguém vai invocar a Deus se não tiver fé em Deus. É uma lição óbvia, mas é uma lição muito importante. Como nós vimos, irmãos, no final do versículo anterior, no versículo 13, como nós vimos na mensagem da semana passada, o apóstolo Paulo termina o capítulo 13 dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A pergunta que surge é: pastor, se todo aquele que invocar o nome do Senhor, que clamar ao Senhor por salvação, será salvo? Por que nem todos invocam? Se invocar é tão fácil, por que nem todos invocam o nome do Senhor? A resposta é: não existe invocação se não existir fé no coração. Não existe o ato de invocar se no coração não houver fé. Como, porém, invocarão aquele em quem não crê? Se ele não crê em Deus, ele não vai invocar a Deus. Eu creio que é fácil de entender, irmãos. E aqui nós vemos uma marca importantíssima de alguém que crê no Senhor. Que marca é essa, pastor? Quem crê no Senhor invoca o Senhor. Quem crê em Deus clama a Deus. Quando existe fé no coração, existe clamor na boca. Essa é uma marca de quem tem fé em Deus. E nós vemos isso ao longo de toda a Bíblia. Nós vemos pessoas e mais pessoas, servos e servas de Deus, clamando não apenas uma vez,
mas teimosamente clamam a Deus. Clamam e clamam e clamam, e invocam e chamam e pedem e insistem. Por quê? Porque o coração destas pessoas está cheio de fé no Senhor. Quem crê em Deus vive clamando a Deus, porque é em Deus que ele crê, ele pede a Deus. O que existe no coração se transforma em palavras. E o contrário também é verdade, sabia? Uma marca muito importante de quem não crê em Deus é que esse alguém não invoca a Deus. Recorre a todo mundo, menos a Deus. Sabe por quê? Porque não crê em Deus. Crê no fulano, no cicrano, na beltrana, crê em si mesmo, crê no governador, no presidente, no parente, no pistoleiro, crê em qualquer um. Por isso busca qualquer um. Essa é a marca de quem não crê em Deus. Não busca a Deus. Então aqui eu aproveito para perguntar: e você tem invocado a quem na hora da peleja? Tem buscado quem na hora do problema, na hora do sufoco? Se você tem buscado qualquer um, é porque você não crê em Deus. Mas se em todos os momentos, até nos difíceis, é o nome de Deus que você lembra, e é o nome de Deus que você recorre, então é porque o teu coração está cheio de fé no Senhor. Essa é a primeira pergunta de Paulo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E a primeira lição que ela nos ensina é que não existe invocação sem fé. Invocação aqui significa chamar, apelar sem fé. Segunda pergunta, continuação do verso 14. Primeira é: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Segunda pergunta: e como crerão naquele de quem nada ouviram? Essa é a segunda pergunta de Paulo, e eu creio que daqui nós podemos tirar a segunda lição. Qual é a lição que eu posso tirar dessa pergunta de Paulo, pastor? Não existe fé sem audição. Não existe fé sem audição. Traduz, pastor. Sem audição não existe fé. Audição aqui, não no sentido físico, tá bom? Não estou falando aqui de audição no sentido físico, senão eu estaria dizendo que o surdo não tem fé e não vai para o céu. Eu não estou falando de audição aqui no sentido físico. Estou falando de audição no sentido geral, no sentido de receber informações sobre algo ou sobre alguém. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, eu creio, é que ninguém vai ter fé em Deus se não ouvir falar sobre Deus. Ninguém vai ter fé no Filho de Deus se não receber informações sobre o Filho de Deus. Isso é óbvio, né? Ninguém vai ter fé em Jesus sem receber informações sobre Jesus, sem ouvir falar de Jesus. E aqui eu lembro de uma pergunta que foi feita por uma equipe de reportagem em uma tribo isolada aqui do Brasil há muitos anos atrás. Era uma tribo isolada, não tinha contato com ninguém, televisão, internet, nada. O repórter, em determinado momento, perguntou ao líder da tribo: vocês acreditam em Jesus?
E a resposta do líder da tribo foi: que Jesus? Não dá para crer em alguém de quem você nunca ouviu. Essa é a lição que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. O que eu estou tentando dizer, irmãos, é que a fé é filha da audição. A fé verdadeira vem pelo ouvir a palavra de Deus acerca de Jesus. E é por isso que a Bíblia liga tanto ouvir e crer. Ouvir e crer andam de mãos dadas na Bíblia. Ouvir e crer. Quem ouve, crê. Olha o exemplo. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. Algumas páginas depois de Romanos. Avança algumas casas aí, lá para Efésios, capítulo 1. Depois a gente volta para Romanos, versos 13 e 14. Olha como ouvir e crer estão juntos na Bíblia. Em Efésios 1, Paulo vem citando várias bênçãos que Deus nos dá por meio de Jesus Cristo. E aí quando chega no verso 13, ele escreve, Efésios 1, verso 13: em quem também vós, ou seja, em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Olha a sequência de Paulo: em quem também vós, depois que ouvistes, tendo nele também crido, ou seja, primeiro os cristãos ouviram a palavra, ouviram o evangelho. Depois que eles ouviram, o que eles fizeram? Eles creram no evangelho e receberam o Espírito Santo, que é o selo da promessa até a volta do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então aqui eu aproveito para fazer uma aplicação muito importante. Muitas vezes nós olhamos para nós e nós dizemos: nossa, como a minha fé é pequena. Não sei quantos aqui já se sentiram assim, olharam para si mesmos e disseram: Senhor, me perdoa, a minha fé é pequena demais. Quantos gostariam de ter uma fé maior em Deus? Levanta a mão. Quem queria ter uma fé maior, mais forte no Senhor? Pois está aqui a receita. Se a fé vem pelo ouvir, quanto mais eu ouvir a palavra de Deus, mais fé eu vou ter. E ouvir aqui não apenas no sentido da audição física, mas da própria leitura da palavra, passar tempo meditando na palavra. Perguntaram a um grande homem de Deus do passado, que recebeu inclusive o apelido de apóstolo da fé: qual o segredo para ter uma fé tão grande? Um homem que cuidou de crianças, de orfanatos, e nunca pediu nada a ninguém, ele só pedia a Deus. Perguntaram: como alguém pode ver a sua fé crescer? O nome dele era George Miller. E a primeira regra que ele deu foi a seguinte: lendo a Bíblia e meditando nela. Sabe, às vezes nós queremos algo incomum, extraordinário, para ter uma vida espiritual vitoriosa. Mas o segredo da vitória, irmãos, está nas coisas básicas: Bíblia,
oração, congregação. É o feijão com arroz da vida cristã: Bíblia, oração e congregação. Isso fortalece todo e qualquer crente. Então perguntaram a ele: como é que eu faço para ter uma fé que nem a tua, George Miller? Uma fé grande, uma fé que confia. Ele disse: a primeira coisa, leia a Bíblia, passe tempo com a Bíblia, medite na palavra de Deus, e a tua fé vai crescer. Talvez a tua fé está pequena, porque a Bíblia está na estante. Mas se você quer que a tua fé aumente, pega a Bíblia, abre a Bíblia, lê a Bíblia, medita na Bíblia, escuta a Bíblia. Sem audição não existe fé. Mas onde há palavra, a fé vai aumentar. Essa é a segunda pergunta de Paulo. Terceira, no final do versículo 14, é: e como ouvirão se não há quem pregue? Nota a corrente que Paulo vem desenvolvendo aqui. Para que alguém seja salvo, ele tem que invocar. Mas para que alguém invoque, ele tem que ter o quê? Fé. E para que alguém tenha fé, ele tem que fazer o quê? Ouvir. E para que alguém ouça, tem que ter o quê? Pregação. Essa é a terceira pergunta de Paulo. E a terceira lição que nós podemos tirar é: não existe audição sem pregação. Não existe alguém para ouvir se não houver alguém para pregar. Se não houver alguém para falar sobre Deus, sobre Jesus, para alguém. Isso me lembra a ocasião em que um homem chamado Filipe se aproxima de um carro onde alguém está lendo a palavra de Deus e ele pergunta: você está entendendo o que você está lendo? E o homem responde: como eu vou entender se ninguém me explicar? Trazendo para o nosso texto: como alguém vai ouvir se você não falar? Como alguém vai ouvir o Evangelho se eu e você não falarmos o Evangelho para as pessoas? Como ouvirão se não há quem pregue? A nossa responsabilidade. Sabe, às vezes nós perdemos as oportunidades que Deus nos dá, porque nós não sabemos o que Deus quer de nós. Nós achamos que Deus quer que nós convertamos as pessoas. Não. Deus só quer que nós abramos a boca e falemos. O resto é com Ele. Deus só quer que você fale. Se você falar, se eu falar, as pessoas vão ouvir. Se elas ouvirem, elas poderão crer. Se elas crerem, elas poderão invocar. E se elas invocarem, elas serão salvas. Mas alguém precisa falar do amor de Deus para alguém. Não, mas não vão acreditar em mim, pastor. Não, mas não vão dar crédito. Não, mas não vão ouvir. Ei! Deus só nos deu a responsabilidade de dar o recado. O restante é entre a pessoa e Deus. Nós só precisamos falar. A nossa função é apenas falar, é apenas pregar.
E muitas vezes nós desperdiçamos essas oportunidades por medo, por vontade de ser respeitado pela outra pessoa, por não saber qual vai ser a reação entre ela e Deus. Vamos apenas cumprir o nosso papel. Para que alguém seja salvo, ele tem que invocar. Para que ele invoque, ele tem que crer. Para que ele creia, ele tem que ouvir. E para que ele ouça, alguém tem que falar. Quem está disposto a falar do amor de Deus, para que alguém escute, para que alguém creia, para que alguém invoque e para que esse alguém seja salvo? Essa é a nossa responsabilidade. Será que nesses dias você teve a oportunidade de falar e se calou? O que você pretende fazer daqui para frente? Isso nos leva à quarta e última pergunta que Paulo faz, agora no início do verso 15. Já vimos a primeira pergunta: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? A segunda: e como crerão naquele de quem nada ouviram? Terceira: e como ouvirão se não há quem pregue? Agora a quarta, verso 15: e como pregarão se não forem enviados? Essa é a quarta e última pergunta da cadeia missionária de Paulo. E ela nos traz a quarta e última lição, óbvia lição, clara lição. Não existe pregação sem envio. Não existe pregação sem envio. Não existe pregador sem que alguém chame esse pregador e envie esse pregador a falar. A pergunta é: de qual envio Paulo está falando aqui? Será que é o envio que Deus faz, toca no coração da pessoa para que ele fale? Ou é o envio da igreja? A igreja enviando um pregador para um local, para uma rua, para um evento, para um país? É o envio que Deus faz? Ou é o envio que a igreja faz? Eu creio que são os dois. Eu creio que Deus chama e a igreja confirma. Deus toca no coração e a igreja incentiva o pregador ou a pregadora. Daqui nós concluímos, irmãos, que infelizmente tem muito pregador por aí que tinha que parar de pregar. Por quê, pastor? Tem muito pregador por aí que não está debaixo da autoridade de igreja nenhuma. Tem pregador por aí que está se enviando ao campo, indo de igreja em igreja, falando em seu próprio nome. E se perguntar de que igreja você é, quem é o teu pastor, muitos vão dizer que não tem igreja, que não tem pastor. Ei, se não foi enviado, não pode pregar. Infelizmente nós já recebemos aqui pregadores assim, mas nós aprendemos a lição, e agora nós perguntamos primeiro: de que igreja você é? Está enviado por quem? Quem te enviou? Quem te consagrou? Quem está orando por você? É isso que a Bíblia está ensinando. Se não houver envio, não pode existir pregador. Então talvez muito pregador e muito cantor que está pregando e cantando por aí deveria se sentar e esperar ser enviado. Por outro lado, eu acredito que tem muito pregador que não está pregando, mas deveria começar. Tem muito cantor que não está cantando, mas deveria começar a cantar.
Tem muito instrumentista que não está tocando, mas deveria começar a tocar, porque Deus já chamou e a igreja já enviou. Mas está sentado, está sentada, escondendo o talento que Deus deu para você, e Ele vai pedir conta. Se Deus chamou, se a igreja confirmou, então está havendo envio. Pregue a palavra do Senhor. Glória a Deus. Para mostrar a importância disso, de tudo isso que Paulo falou, ele encerra fazendo uma citação de um texto do Antigo Testamento. Final do verso 15, ele diz: como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão bonitos são os pés. Uma parte que muita gente nem nota que existe, né? Deus nota até os detalhes. Ele diz: como são bonitos os pés daqueles que vão anunciando a boa mensagem da salvação. De onde é essa citação de Paulo, irmãos? Quero convidar você a irmos lá. Isaías, capítulo 52. Um texto maravilhoso da palavra de Deus. Qual é o texto da palavra de Deus que não é maravilhoso, né, pastor? Isaías 52. Quando vocês procuram, eu venho minha água. Depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Isaías 52. Vamos começar com 52. Não disse 42? Só para testar vocês. Isaías 52, verso 1 em diante. Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem circunciso nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te, toma assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Síria sem razão oprimiu. Agora que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço, os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso o meu povo saberá o meu nome, portanto naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Verso 7 é o verso que Paulo cita em Romanos 10 e 15: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Irmão, sobre o que esses versos estão falando? Sobre Deus trazer o seu povo de volta à sua terra.
Por desobediência, Deus havia enviado o seu próprio povo para outras nações, mas agora Ele está prometendo que Ele vai fazer voltar, por causa do seu amor e da sua misericórdia. E Ele gostaria que isso fosse anunciado pelas pessoas. E Ele diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. O que Ele está dizendo é que aqueles que proclamarem essa notícia de que o povo vai voltar para a sua terra, terão seus pés formosos aos olhos de Deus. Trazendo para o nosso texto, irmãos, se aqueles que anunciavam o retorno do povo de Deus à sua terra eram considerados como seus pés sendo formosos aos olhos de Deus, que dirá os pés daqueles que anunciam uma salvação ainda maior e mais importante, que é a salvação do pecado, que o Senhor trouxe por meio do sangue de Jesus Cristo. Se aqueles que anunciaram a salvação do passado são considerados com os pés formosos, que dirá eu e você, que saímos por aí proclamando as boas novas da salvação ainda maior que Jesus Cristo trouxe para todos nós. Louvado seja Deus. Aqui nós vemos, portanto, irmãos, duas coisas muito importantes. Primeiro, existem membros do nosso corpo que precisam ser transformados. Paulo citou 4. Primeiro, os nossos pés precisam ser transformados, a fim de irem apenas e tão somente aos lugares aos quais Deus nos enviar. Como diz um hino muito famoso: que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Que os nossos pés sejam transformados para irem onde Deus nos enviar. Mas não apenas os nossos pés, que a nossa boca seja transformada, a fim de só anunciar coisas boas da parte de Deus. Às vezes nós usamos a boca para dizer tudo aquilo que não presta. Que a nossa boca seja transformada para proclamar apenas a palavra de Deus. Que os nossos ouvidos sejam transformados a fim de ouvirmos cada vez mais e melhor a palavra de Deus. Eu não quero receber coisas ruins, eu não quero ler o que não presta, eu não quero ver o que não presta, eu não quero escutar o que não presta. Os meus ouvidos serão transformados para eu ouvir mais e melhor a palavra do meu Deus. E para concluir, que o nosso coração seja transformado, a fim de que nele exista apenas a fé no nosso Senhor. Uma fé que nos faz buscar a Deus e invocar o nome de Deus. Quem aqui reconhece que alguma destas partes do seu corpo precisa ser transformada? Levanta a mão dizendo: eu reconheço, Senhor, que alguma dessas partes que foram citadas precisa ser transformada. E quem aqui aceita que Deus opere a transformação nesta parte do seu corpo? Glória a Deus. Sabe qual é a segunda coisa que eu vejo aqui, irmãos? É que se nós permitirmos que Deus transforme a parte do nosso corpo que precisa ser transformada, Ele mesmo vai dizer que essa parte do nosso corpo é linda aos seus olhos. Ele diz que os pés daqueles que vão pregando são formosos. E ele vai dizer que o ouvido, os ouvidos, a boca, o coração, os olhos de quem usa o seu corpo para servir a Ele também são lindos, também são formosos.
Talvez não aos olhos das pessoas, mas com certeza aos olhos dele. Eu quero que o meu viver seja lindo aos olhos do Senhor. Senhor, usa as minhas mãos, os meus olhos, a minha boca, os meus pés. O que eu sou, o que eu tenho, pertencem a Ti e vão ser usados somente para Ti. Querido Deus e amado Pai, quão privilegiados nós somos, Senhor, por conhecermos o Senhor e por podermos Te servir verdadeiramente. Pai, nós vivemos em tempos em que queremos, Senhor, demonstrar beleza, importância, utilidade, muitas vezes, Senhor, por pura vaidade. Mas nada melhor há do que empregarmos os membros do nosso corpo, todos eles, no serviço do Senhor, para que o Senhor mesmo diga sobre eles quão belos eles são, quão formosos eles são, não aos olhos do mundo que passa, mas aos olhos do eterno Deus, que vai nos recompensar quando nós voltarmos para a nossa casa, que é o lar celestial. Pai, reconhecemos que somos falhos, mas não queremos permanecer na falha, queremos ser transformados por Ti. Que saímos daqui, Senhor, assim, com os pés, os ouvidos, a boca e o coração, transformados por Ti, para anunciar as boas novas de salvação e crer neste Deus, não importa o que aconteça. Que possamos crer somente, é o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo, e para a glória dele. Amém, amém e amém. Glória!